Muito boa tarde, estamos aqui, eu, Fran e Joyce, Zone de Terapias, para mais uma conversa de guarda-chuva. Sejam todos muito bem-vindos nesse nosso bate-papo. Joyce, tudo bem com você? Tudo bem, Fran. Legal estar aqui de novo, né? Muito bom estar aqui novamente, conversando com vocês. Mais um tema aí, talvez polêmico, talvez diferente, com muitas reflexões. Vamos ver no que dá hoje. Isso aí. Então, a nossa proposta, como vocês viram aí na chamadinha, é falar sobre confiança. Mas confiança é uma coisa, um tema muito abrangente, porque você tem aí, desde a confiança no seu círculo familiar, no seu parceiro, no seu empregador ou na sua empresa, até o que é a intenção aqui com o nosso trabalho, que é a confiança no fluxo da vida. E essa é a nossa intenção, que a gente faça uma reflexão sobre isso. Como e quão importante é chegar nessa confiança do fluxo da vida. Porque a gente sabe que no dia a dia, com os desafios que surgem, as surpresas, as mudanças de percurso, isso pode muitas vezes ficar abalado, né? E aí, Joyce, o que você acha? Você confia no fluxo? Eu confio, Fran. Não é fácil, tá? Falar para você que essa caminhada de confiar no fluxo da vida, ela não é fácil para mim particularmente, porque eu acho que esbarra muito no que eu quero, né? Então, dá uma briguinha aí de timing, porque às vezes eu quero muito uma coisa, eu planejo de uma forma, aí vem o fluxo da vida e me mostra que ou ainda não é a hora, ou não vai ser do jeito que eu imaginei, do jeito que eu planejei, mas eu procuro confiar, né? E dizem que até esse nosso medo psicológico, né, que é o medo do que os outros vão pensar, medos que eles têm na nossa cabeça, né, medo de falar em público, né, enfim, ele existe porque a gente não confia nesse fluxo, né, e a partir do momento que você confia que o que acontece está tudo certo, né, que ele tem aprendizados no meio, que o tempo de todas as coisas é o tempo correto, a vida fica bem mais leve. Mas a minha experiência é que não é assim tão simples deixar rolar. Né? Como que é para você? Nossa, para mim é um exercício constante. Dizem que depois aí de algum tempo praticando entra num hábito, mas eu acho que nesse quesito é o momento da gente estar sempre atento. E para mim, eu faço um trabalho constante sobre essa questão do controle, de diminuir o controle e de aumentar a confiança. E aí é engraçado, porque tem duas coisas que acontecem comigo, eu até queria a tua opinião. Uma é assim, eu conheço alguém e eu sempre começo confiando 100% nessa pessoa. Então, eu não sou aquela pessoa que vai devagarzinho e vai e faz, sabe, teste, vai, e depois, agora eu confio. Não, eu começo confiando já, né? E, lógico, eu já quebrei muito a cara com isso, né? Amizades, relações, que você vai lá e mergulha e bateu a cabeça e volta. Eu tenho essa característica. E, por outro lado, quando a gente fala do fluxo da vida, acho que agora bem menos, mas eu tive já tanta vontade de controlar, de planejar, de blindar e fazer ali a revisão de passo a passo, se não esquece de nada, e se chover, e se fizer sol, se fizer calor. De certa forma, até quando a gente colocou esse tema, eu me peguei pensando nesse contraponto,
porque não é que é uma coisa, vai, de desconfiança total e nem de confiança total. Para mim, eu acabo tendo esses dois comportamentos, vou chamar assim. Hoje em dia, com as ferramentas e com o autoconhecimento, com tudo isso que a gente acaba trabalhando todo dia, eu me vejo bem mais tranquila. Às vezes ainda me frustro, às vezes desanimo, mas no geral, eu tenho me sentido bem positiva. E eu sempre lembro de uma frase que eu aprendi num curso uma vez, que era assim: você fez tudo o que você pôde para algo e não tem mais o que fazer, mas ainda não se resolveu, vai tomar um sorvete. Então, normalmente, quando a coisa está difícil, que eu tipo, já fiz tudo o que eu podia e não rolou ainda, ou não está indo para onde eu quero, né? Porque tem esse lance do nosso querer e não o que é o fluxo, eu vou tomar um sorvete, deixa eu ver o que a vida traz e depois eu faço, né, um novo plano ou estabeleço aí um ajuste do curso, né? O que você acha aí disso que eu comentei? Eu acho que é bem isso mesmo, Fran. Eu troco o sorvete pelo café, mas dá na mesma. Porque até eu sinto que a gente, né, como ser humano, a gente tem uma visão muito pequena das coisas. Né? Na verdade, a gente só consegue ver ali o nosso mundinho, né? Os nossos desejos, as nossas vontades, a gente não consegue ver as coisas grandes, não consegue ver tudo que está envolvido numa situação, todas as pessoas. A gente não consegue ter aquele olhar de cima e ver aquele joguinho de dominó, sabe? Quando você coloca todas as pecinhas, você bate em uma e todas elas se mexem. Eu acho que a gente não tem a capacidade de ter essa visão. Então, a gente consegue ver só a nossa pedrinha ali do dominó, né? E que é tudo na hora dessa pedrinha e como essa pedrinha deseja. Então, eu acho que acaba que a gente não compreende, às vezes, por que a gente julga que as coisas deram errado. Né? Eu sinto que, às vezes, perde-se a confiança também. Do mesmo jeito que a gente fala que tem que confiar no fluxo da vida, como que a gente perde essa confiança? Né? Eu acho que é quando a gente sente ou tem a leitura das situações de que elas estão erradas. Então, a partir do momento que você consegue trazer um novo olhar para as situações e compreender que tudo está onde deve estar, tudo acontece no momento que tem que acontecer, né? Quantas vezes já passaram situações em que você olhou para trás e falou assim, nossa, ainda bem que não aconteceu quando eu queria, porque não ia dar certo, ainda bem que aquela situação que eu desejei, ela demorou e veio acontecer só agora, porque agora eu estou muito mais preparado, agora eu consigo lidar melhor com isso. Né? Comigo já aconteceu várias vezes, né? Às vezes a gente fica ali meio chateado, tá lá, porque tal coisa não acontece, porque eu corro atrás, eu trabalho, eu faço a minha parte, né? Você olha ali antes de tomar o cafezinho, você faz o check ali, fala, poxa, eu fiz isso, e as coisas não acontecem, né? E quando elas de fato chegam a acontecer, e a gente consegue, né? Porque esse olhar mais macro, a gente consegue ter ele um pouco melhor quando tudo já aconteceu. Né? Quando está ali no calor da emoção, fica muito difícil. E aí, quando você olha para trás e fala, poxa, realmente, né, agora era a hora certa. E eu sinto que, para mim, por eu já ter passado muitas dessas experiências, né, eu sou uma pessoa, já comentei com vocês algumas vezes, que eu tenho essa questão do controle muito forte, a ansiedade, e por eu já ter passado por muitas situações em que eu vi que realmente as coisas aconteceram quando tinham que ser, eu reforcei essa minha confiança no fluxo da vida. Né? Então, hoje, quando eu me sinto um pouco angustiada e tudo mais, eu falo, peraí, né? Eu tomo o meu cafezinho e eu reflito comigo mesmo. Falo, mas e se acontecesse realmente agora? Eu ia dar conta? Né? E às vezes, da maioria das vezes, eu chego à conclusão que não. Né? Então,
eu chego naquele pace de que hoje é o dia de eu me preparar para essa coisa tão grande que eu estou esperando. E isso alivia o coração, né? Eu acho que a gente dá um voto de confiança. Só mais um detalhe que me ocorreu aqui, é que eu acredito muito que existe algo bem maior do que a gente tomando conta de tudo isso, né? Muitas energias, né? Existe uma divindade muito acima de nós. E que tá tudo certo, né? E a gente tem que confiar, porque quem sou eu para achar que o divino está fazendo alguma coisa errada? Quem sou eu para achar que o meu tempo é o mais correto? Né? Então eu caio muitas vezes nessas reflexões de peraí, e se acontecesse exatamente agora? Aí eu tomo como um aprendizado assim, do dia a dia. Tipo, não, hoje é o dia de eu me preparar. Você sabe que eu tenho uma sensação próxima, mas é um pouquinho assim diferente dessa, que é quando acontece. Aí, quando acontece, invariavelmente, eu falo assim, caramba, era isso, assim, né? Porque quando a gente fala, a gente está falando do que acontece bem aberto, né? Mas, por exemplo, você quer um trabalho novo. E aí você fica ali, né? Mandar currículo, entrevista, não sei o quê, faz um monte de coisa, faz contato com seus amigos. Aí é um não, dois, três, às vezes a empresa do seu sonho, né? Eu já passei por isso. Eu queria trabalhar num determinado lugar. Fiz 1000 coisas para trabalhar naquele lugar. Não aconteceu. Que droga e tal. Só que passou um tempo e aí aconteceu uma outra coisa, que era um outro trabalho, mas em um outro lugar, que fez eu olhar e falar, caramba, mas isso aqui tem bem mais a ver comigo do que aquilo que eu desejava, né? Então, assim, quando você fala de estar preparado, eu concordo, mas às vezes o que a gente está entendendo como o que a gente quer não é o que a gente precisa, não é verdade? Uhum. E aí você estava falando e me veio a imagem dos nossos trabalhos de constelação. Porque, assim, que coisa mais que leva a gente a uma confiança maior do que ver um trabalho de constelação acontecendo e você vê todo aquele campo, aquele sistema se formando e não adianta, às vezes você quer algo, mas para você ter alguma coisa, tem outras que precisam se desenrolar ou precisam ser resolvidas. E daí, quando isso acontece, talvez aquilo que você estava almejando não é bem daquele jeito. Tem ali um detalhe, ou tem uma nova cara que vai ser mais interessante para você. Não é assim? Uhum. Com certeza. Né? Que é o famoso, depois que tudo acontece, a gente compreende, né? E entra muitos nossos desejos, né? Como que se mistura, né? O ego, os nossos desejos e a confiança. Eu acho isso tudo um balaio muito interessante. E aí me vem uma questão, né? Será que os nossos julgamentos, eles atrapalham a confiança? O que você acha? Eu acho que total, né? Porque quando a gente julga, a gente subtrai algo, né? Se você coloca ali um juízo de valor ou uma avaliação de algo, você tira a possibilidade, né? Ou para um lado ou para o outro. Se você falar algo, isso aqui é excelente, pronto, você tirou a oportunidade de todo o resto ser bom também. E se você falar, isso aqui eu não quero, também você está tirando a oportunidade daquilo se mostrar muito bom. Então, eu acho que sim. Acho que confiar no fluxo tem muito a ver com essa questão de se manter aberto.
e o mais neutro possível, né? Se a gente for falar de julgamentos. Penso que sim. Uhum. Eu estou contigo, eu também acho, principalmente o auto-julgamento. Eu acho que ele atrapalha muito a confiança, né? Tanto a confiança nas pessoas, nas relações e até na gente mesmo, né? Porque eu acredito muito que isso também interfira nesse fluir da vida, né? O quanto que eu também confio em mim, porque eu sou parte disso tudo. Né? Então, se eu não confiar em mim, se eu não confiar que o que acontece comigo, que as habilidades que eu tenho, que a forma com que eu faço as coisas, se eu não confiar nisso, né, eu faço parte desse fluxo. Né? Então, eu acho que é uma confiança que ela se retroalimenta. Eu confio no todo, confio em mim. Então, aí as coisas elas têm mais força para que aconteçam. A gente está falando aqui e eu tô pensando, nossa, tá saindo um monte de pequenas dicas, né? Eu acho que tá ficando bem legal isso. E não teve como não vir uma imagem de algo que acontece na minha família e que eu acho legal compartilhar aqui. Desde sempre, assim, tem tipo um dito na minha família, não sei se é normal, né? Que quando, por exemplo, eu estava indo para uma prova na escola e eu falava, ai mãe, me deseja boa sorte porque eu vou lá fazer uma prova hoje. A minha mãe falava assim, você estudou? Estudei, mãe. Então, vai lá e o melhor vai acontecer, né? Depois ela falava, ah, boa sorte, tá? Mas ela fazia questão de parar e falar assim, né? Daí, quando a gente ficou mais velho, tá? Minhas irmãs, eu que a gente começou a namorar, a gente falava, mãe, né, conheci e tal, tô namorando, tô conhecendo essa pessoa. E ela falava assim, olha, vai lá e faz uma oração para que se essa pessoa for boa para você, ela fica, senão ela vai. E ela sempre contava uma história que das irmãs dela, que a mãe dela ensinou isso, e as irmãs faziam, assim como ela fez também. E aí uma das irmãs acabou não fazendo e tal, e aí teve uma consequência, né, de um relacionamento que foi muito sofrido e não foi bom. Que foi a única das mulheres da família que não quis fazer essa oração. E aí agora eu tô olhando a gente conversar aqui e eu tô pensando, caramba, né? Os mais velhos ou esse dito é assim, né? Tipo, confia, faz a sua parte, confia, seja lá na prova da escola, seja para a pessoa que você está conhecendo, e aí a gente pode extrapolar para qualquer coisa da nossa vida, mas faz aquela conexão com você, que minha mãe chamava de oração, lógico, e fala, olha, você fez sua parte, se for bom para você, isso que fique, senão que vai. É confiar no fluxo, não é? Uhum. É muito, confiar muito, né? E confiança, se a gente for ver no pé da letra, né? Significa que é a crença de que algo não vai falhar, né? E eu acho que quando você diz essa questão de confiar muito, né? Isso que vem, né? Sua mãe passou para você. E quando a gente fala no fluxo da vida, eu tenho a impressão de que a gente coloca como se fossem coisas separadas, é como se o fluxo da vida estivesse fora e eu estou aqui. Só que, na verdade, não, é tudo uma coisa só. Né? Então, quando você traz essa oração, essa conexão, você já está olhando para esse fluxo da vida, porque ele acontece aqui dentro. Né? Não é uma coisa separada de nós. Né? Tem muita gente que fala muito na questão da confiança, colocando como, confia em Deus, né? Como se fosse uma coisa distante e separada. Eu acredito que não, eu acredito que é tudo uma coisa só. E essa conexão que a gente faz com a gente mesmo, que faz com a natureza, né, com as energias, com a nossa intuição, eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente confiar
é na nossa intuição, porque ela existe, ela independe de crença, né? Cada um chama de um jeito, talvez, mas todos temos, né? Todos temos e ela fala com cada um de nós, né? Só que quanto mais você confia, mais ela se mostra, né? Mas ela vai ali acontecendo. Então, quando você traz essa questão da oração, da conexão, parece um conselho bobo de mãe, né? Tipo, minha mãe tá falando só porque é mãe, né? Só que não, olha quanta sabedoria tem num conselho tão simples, né? Numa orientação tão simplista, né? Ó, vai lá, ora, se conecta e deixa fluir, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Você vai lá, você sente e deixa acontecer. E aceitar, né? Eu acho que uma das coisas que pode ser difícil é a gente aceitar a resposta da confiança, porque, tudo bem, vamos imaginar que chegamos no patamar que nós confiamos no fluxo da vida, aconteça o que tiver que acontecer, e aceitar o que está acontecendo, né? Como que é isso? Eu entendo bem isso que você está falando, porque aquilo que até deu exemplo do trabalho lá, de procurar um trabalho e daqui a pouco não é aquele que você quer, é outro. E se você tem olhos de ver, né, tem uma receptividade, você consegue olhar e falar, poxa, esse aqui é o que mais realmente me atende, é o que está fazendo sentido para mim hoje, né? E pode ser que se você não tem esse olhar e fica fechado, que aí tem a ver com o julgamento que a gente acabou de falar, você fique ali se frustrando e sua vida vai parar porque você está buscando aquela mesma coisa que não tem nada a ver com você. Então, eu acho que o fluxo, confiança no fluxo de vida, confiança em intuições e em tudo isso que a gente está comentando, é realmente se colocar aberto e aceitar e entender. Então, esse aceitar é olhar com bastante transparência e realidade para a gente mesmo. Eu penso assim. E até falando um pouquinho da radiestesia, que a gente acaba fazendo as medições e daí a gente vai buscar harmonizar. Nada mais é do que a nossa conexão com algo também. Então a gente começa a ver que a gente está falando de várias formas diferentes sobre o mesmo ponto central. Agora, se a gente não tiver um olhar atento e uma concentração para aceitar o que vem e se... É que eu não gosto da palavra conformar, porque conformar fica muito passivo. Mas realmente receber o que é oferecido, a coisa fica totalmente estagnada. E tem milhares de exemplos, né? Que a gente pode acabar citando aqui. Exemplos é contigo, vai aí. Não, eu acho que assim, a gente já deu alguns, né? Alguns sobre o trabalho, alguns relacionamento, as conexões. O que eu acho que era, a gente pode deixar isso como um pedido aqui para o pessoal. Quem estiver assistindo e escutando e sentir no coração que vale, coloca aí um exemplo de confiança no fluxo, que a gente vai gostar de saber. Eu acho que a gente podia talvez complementar aqui com umas dicas de como começar. Você lembra quando você e como você começou esse exercício de confiança no fluxo? Eu lembro, porque começou porque eu não aguentava mais sofrer. Eu sofria demais tentando brigar contra coisas, contra situações, contra o tempo das coisas que eu queria que acontecessem. E aí eu percebi que eu estava brigando sozinha, né? Tava uma coisa até ridícula se você fosse olhar de cima. Eu imagino que se tivesse ali alguém me monitorando, ia falar, nossa, tadinho, olha que tonta. E aí eu comecei
a buscar uma forma de parar de sofrer, né? Que eu acredito muito que essa minha busca, né, por controlar, não confiar no fluxo da vida e querer controlar as coisas, imaginar que dependia única e exclusivamente de mim, também me levaram a quadros de ansiedade e tudo mais. Então, eu acho que foi um processo, né? Quando eu comecei a ter contato com uma outra visão de mundo, né? E fui percebendo que eu não preciso controlar tudo, que as coisas acontecem quando tem que acontecer. O exercício de viver o aqui e agora, eu acho que é um dos mais excelentes. Assim. Esqueci que eu estava falando. Estava falando dos estudos, estava falando do tempo de odiose. Isso daí eu fui buscar, né? Fui buscar caminhos para me auxiliarem a entender, né? E junto disso, entender o que estava acontecendo comigo, né? Por que eu sofria tanto. E junto disso, eu comecei a ter contato com outras filosofias, com visões de mundo, né? Compreender que existe sim algo maior, né? Que a gente tem que ter essa confiança. E eu acho que mais do que isso, mais do que a teoria, foi a prática. Foi sentir realmente, soltar, né? Compreender que eu fiz toda a minha parte e soltar. E uma coisa que a minha irmã sempre diz e que eu me lembro todos os dias, que ela fala, quando uma coisa tem que ser, ela flui. Né? Porque ela entra nesse rio da confiança e vai dar um jeito de chegar até você. Né? Então, comigo foi dessa forma. E contigo, Fê? Ah, que legal. Comigo eu acho que, assim, hoje eu consigo dizer que desde dessa época, desse ensinamento da minha mãe, porque por mais que eu não entendesse muito bem que era isso, quando a coisa apertava, eu recorria a essa dica dela. E eu penso que a gente cresce, pelo menos nesse mundo aqui que a gente vive, ainda tem muita expectativa. E eu sempre tive muita expectativa, tanto a minha, das coisas, de querer aí, né, dominar o mundo, quanto da família e das pessoas próximas. E aí eu acho que isso traz essa coisa de você estar buscando e querendo e colocando os desafios. Eu sempre fui uma pessoa que eu me coloquei desafios como objetivos. E aí, quando a coisa acaba não acontecendo do jeito que eu tinha, né, planejado, desenhado, acho que houve muita frustração. Então, para mim, o aprendizado foi quando eu olhei para essa frustração toda e consegui perceber que não estava no processo ou no caminho, mas estava em como era o meu olhar para aquilo que eu queria, que é justamente fechar aquilo, não deixar nenhuma possibilidade diferente para me surpreender. Quando eu entendi isso e comecei a fazer esse movimento de, tá bom, eu quero para esse lado, o que vier tá bom, o que for melhor, o que for para, né, é importante chegar até mim, que venha. Aí a coisa começou a acontecer e aí eu comecei a me divertir mais. Então isso não acontece de um dia para o outro, não é assim uma coisa rápida, mas é algo que vai acontecendo e vai se transformando. E uma dica para fechar até o nosso bate-papo aqui, por conta até do tempo que está ficando, porque é uma delícia, né? Dá para a gente ficar muito mais. Mas eu gosto muito daquela sugestão do caderninho, que hoje está digitalizado, pode ser lá no seu celular, mas assim, quantas oportunidades você tem por dia? Eu comecei num período da minha vida, eu fiz esse exercício de anotar oportunidades e possibilidades. E daí, conforme iam acontecendo outras coisas, eu ia anotando. E aí eu reservava um tempinho para voltar e olhar para isso que eu tinha anotado. Isso me ajudou a perceber como o nosso dia a dia é muito rico.
Então, eu até complementaria com isso, como uma diquinha aqui final, que é, tá meio na dúvida se existe ou não esse fluxo, se tem algo aí o maior regendo tudo, independente de nomes, anota. Sai e fala, hoje eu tenho essa e essa possibilidade. Nossa, aconteceu isso que me mudou, que me fez conhecer tal pessoa, ou que me trouxe aqui uma experiência nova. Eu comecei a notar isso, as experiências que foram chegando até mim. E foi muito incrível. E eu não estou falando, eu estou falando é o cafezinho, é o sorvete, porque esse cafezinho que você para porque não dá mais para você resolver um problema, vai fazer você encontrar com alguém, bater um papo, que vai te dar uma ideia que vai resolver de uma maneira mais tranquila. Então, bora lá no caderninho. Essa é a minha É dica. legal. Essa sua dica do caderninho, né, e observar no dia as oportunidades, me lembrou muito um filme, eu acho que é com o Jim Carrey, que ele tem que dizer sim para tudo. Acho que é um dia da vida dele que ele tem que aceitar tudo. Né? E eu acho que confiar no fluxo da vida é muito isso, né? É você aceitar, é você dizer sim para a vida, para o que ela te trouxer naquele dia, né? Um dia de cada vez, vamos lá, né? Lógico, a gente tem que ter planos para o futuro, a gente tem que, de alguma forma, se estruturar, mas viver o dia de hoje e viver o que esse fluxo da vida te traz, todas as oportunidades que você está tendo hoje, isso é muito importante, né? E é muito gostoso você perceber que você aproveitou essas oportunidades. Ai, que delícia. Me deu tão quentinho aqui no coração. Joyce, vamos ficar por aqui, então, com essa alegria. Deu um calorzinho tão bom. Vamos ficar com isso? Tudo bem, vamos ficar por aqui hoje. E você que está nos assistindo, mais uma vez, obrigada pela sua companhia. Deixa aí nos comentários como que é para você essa questão do fluxo da vida, se você já teve alguma experiência. Se você não entendeu nada do que a gente conversou hoje, também deixa a gente saber, né? Porque é importante. É verdade. Né? Porque a gente está aqui tão familiarizada com o fluxo da vida e pode ter alguém pensando, nossa, mas o que é isso? Então deixa a gente saber, qualquer coisa a gente faz um vídeo só para explicar aí como que é isso, como é que a gente sente esse fluxo, enfim. E todo o de praxe, né? Curte, compartilha, comenta e tudo mais. Segue tudo mais. Tá ótimo. Até mais. Obrigada, viu? Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.